me conduz sorria, ao chegar ao fim dos dias, sei que eu dormiria muito mais feliz, sentindo o que Jesus sentia, enquanto Jesus sorria, e ao chegar ao fim dos dias, sei que eu dormiria muito mais feliz. Olá, queridos irmãos, irmãs, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos quase terminando o mês de junho, o mês das festas juninas, que esse ano teve que acontecer dentro de casa, né? Hoje é dia de São Pedro e São Paulo, mas nós já celebramos São Pedro e São Paulo na liturgia dominical, de sábado à noite e de ontem. Hoje o evangelho proclamado é o evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. Mateus, capítulo 8, versículos 18 a 22. Vamos nos preparar aqui para ouvir o texto bíblico de hoje. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio, e cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor partilhamos seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus semeada no meio do povo, e cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Vamos lá para a proclamação do Evangelho, Mateus capítulo 8, versículos 18 a 22. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto aqui de hoje fala sobre seguimento de Jesus e as exigências de fazer parte desse segmento e desse grupo. Respondendo àquele que diz que vai segui-lo, para onde quer que Jesus vá, ele diz assim: olha, pensa bem, eu não tenho muita coisa para te oferecer. Ele usa a expressão aqui: as raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, ele não tem nada para oferecer em troca. Se aquele homem bastante determinado tivesse buscando alguma coisa, era melhor que parasse por ali. Jesus já avisa logo.
ele coloca os pés desse homem no chão, mas como que ele não se iluda, né? Uma das coisas que Jesus faz sempre com os seus discípulos é isso. Ele não conta alguma coisa para facilitar as coisas. Sempre quando ele vai falar alguma coisa sobre o segmento, ele fala: olha, o caminho é estreito. Se vocês quiserem vir atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. E hoje ele diz para ele: olha, as raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas eu não tenho nada para oferecer. Então, se você quiser vir, tudo bem, mas fique claro que eu não posso te oferecer talvez aquilo que você esteja buscando. E na segunda resposta que Jesus dá ao homem que é convidado, na primeira questão, Jesus não convida o homem. Na segunda questão, é Jesus quem convida para segui-lo. Aí o homem diz: olha, tá bom, eu vou, mas primeiro deixa eu enterrar o meu pai. Essa expressão aqui geralmente é bem mal interpretada. O que quer dizer aqui com enterrar o pai? Enterrar o pai aqui é seguir as tradições familiares e deixar e começar um novo caminho só depois da morte do pai. Jesus ele exige uma ruptura aqui com a família, com a tradição. Jesus está fazendo uma proposta mais ousada e mais radical. Não dá para segui-lo, continuar com a mesma tradição, com as mesmas ideias, com o mesmo pensamento fixo de antes. Por isso não dá para enterrar os mortos, por isso não dá para terminar uma questão para depois começar outra. É necessário que se comece algo novo já. Inclusive, o que Jesus vem propor é romper com essa estrutura familiar que é muito fechada. Dentro do judaísmo, um filho homem, por exemplo, jamais poderia sair de casa. Quando havia um casamento, o marido, o homem, ficava na casa e a mulher era que era trazida até o lar. Jamais um homem saía de casa para iniciar um caminho completamente novo. E Jesus está propondo que isso aconteça, porque ele próprio fez isso. Se a gente recua lá no Evangelho de Marcos, a gente vai perceber o desespero da sua própria mãe e dos seus irmãos, quando Jesus começa um caminho completamente novo e contrariando a tradição daquele contexto. Eles ficam desesperados porque sabem que está contrariando muita gente, ficam desesperados porque sabem que Jesus vai contrariar a tradição, e contrariar a tradição é algo dificílimo. As pessoas se agarram às tradições e, agarrando-se a essas tradições, elas defendem com unhas e dentes, mesmo que essa tradição não permita um crescimento, não permita um desenvolvimento, não permita amadurecimento. Então, o que Jesus propõe aqui é algo mais radical. É a mesma história quando Jesus fala sobre quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. É a mesma ideia aqui por trás desse texto. Quer dizer, é preciso ter foco e seguir adiante. Não dá para colocar os pés em duas canoas. Ou eu me torno seguidor de Jesus, ou eu fico para trás. Então, para que se consiga fazer parte do reino de Deus, dessa nova família, é necessário a ruptura, sim. É necessário fazer um caminho pessoal, um caminho próprio e romper com aquilo que a família esperava dele. Por isso que Jesus disse para ele: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quer dizer, já tem pessoas que já seguem esse caminho e que não estão dispostos e que não se abrem a isso.
já que aquele homem estava ouvindo as novidades de Jesus, que ele continuasse o caminho e deixasse outros que estavam para trás cuidando dessas questões. Mas é necessário que, para que se consiga algo novo, que haja rupturas e que haja renúncia. Sem renúncia, não tem nada feito. Então, nós pedimos a Jesus que nos ajude também a fazer um caminho próprio, ter coragem de romper com algumas tradições. E quando a gente rompe com tradições, a gente perde um pouco das seguranças que a gente está acostumado. E é isso que Jesus avisa no início do Evangelho. As raposas têm tocas e as aves têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem muitas seguranças. Então, essa abertura, que Ele nos ajude a fazer o nosso caminho. Convido você nesse momento a apresentar as suas intenções, rezar por aqueles que te pediram oração nesse dia, nesse final de semana, pessoas que você conhece que estão precisando de oração. Eu quero apresentar aqui em especial o Padre Alexandre, que está com Covid-19 e internado na UTI. E ainda em estado grave. Eu quero colocar nas mãos de Deus e através dele todas as vítimas da Covid, todos os doentes e todo esse contexto da pandemia que nos envolve e que ainda se encontra em aceleração. Que o Senhor nos ajude a lidar com esse momento difícil. Que o Senhor ajude especialmente aqueles que são mais pobres, porque sempre a desvantagem vai recair sobre eles. Quando existem vantagens, eles aproveitam menos, porque têm menos condições. E quando as desvantagens também se abatem sobre todos, os últimos acabam sofrendo mais. Por isso, Jesus afirma no seu Evangelho que os últimos serão os primeiros, para que haja justiça. Então nós rezamos especialmente por esses que passam maiores dificuldades. Vamos rezar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Mais uma vez agradeço a sua participação. Deus abençoe a sua noite e que Deus te dê uma boa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço a todos.